Senhor. Deixa. Não precisa mexer nisso, deixa isso para lá, já faz tanto tempo. É assim que a gente age. Mas ele fala, não, você será curada por completo. Você será curada porque você vai curar outras pessoas. Você vai abençoar outras vidas. E você precisa estar inteira. E glória a Deus por isso. Glórias a Deus. Oi, gente! Essa então é a segunda parte da série que nós estamos falando a respeito do processo de Deus. Estou dividindo com vocês um pouco da minha experiência própria, o que eu tenho passado por estes últimos meses e o Senhor colocou em meu coração que eu viesse aqui compartilhar com vocês. Se você não assistiu a primeira parte, eu peço que você volte aqui no meu canal, clique ali no canal Aline Félix e você vai conseguir achar o primeiro vídeo ao qual eu comecei a falar sobre o processo de Deus na nossa vida. Então, nesta segunda parte deste vídeo, eu quero continuar falando sobre os processos de Deus. No vídeo anterior, eu já falei, deixei bem enfatizado que os processos de Deus são longos, não é nada do dia para a noite, não é nada rápido, como tem pessoas que querem comprar, né, um título, querem comprar uma unção, mas não é assim. Nós somos forjados e essa forja, ela tem um tempo. Inclusive, a paciência e o tempo fazem parte do processo. Se você não tiver essa paciência, essa perseverança, você não vai passar pelo processo. Se você não entender que é necessário anos, é necessário um tempo para que o Senhor te prepare, para que o Senhor te transforme, você não vai conseguir chegar do outro lado. Então saiba que é necessário o tempo. Eu sei que é muito doloroso. O tempo, ele está nas mãos do Senhor. Mas nós aprendemos lá em Eclesiastes que tudo tem um tempo determinado. Então, tem o tempo em que o Senhor vai usar o vaso. O Senhor vai levantar o vaso para louvar o nome dele. E esse tempo é só ele que é dono, é só ele quem sabe. Basta que você confie no que ele te prometeu. E o tempo vai chegar. E a gente torce para estar chegando rápido, para a gente sair do sofrimento. Ai, Jesus. Outra coisa que eu quero destacar que nós temos nesse longo processo que nós passamos são os testes. Nós somos testados em muitas coisas, muitas. Na nossa fidelidade ao Senhor, na obediência, são vários testes de obediência. Não é um teste, não, são vários. Eu tenho passado por alguns. Nós passamos por renovações. O Senhor nos renova muitas vezes durante o processo, porque Ele sabe que é desgastante. Se ninguém te falou, se você acha que você não sabe como é bem ainda o processo, saiba que é desgastante. É desgastante, a gente precisa de várias vezes que o Senhor venha e nos renove. Porque nós cansamos, nós estamos muitas vezes feridos. Quantas feridas nós passamos? Muitas feridas que a gente não queria, coisas que doeram profundamente e cortaram o nosso coração,
rasgaram a nossa vida e a gente não queria que aquilo tivesse acontecido. Mas o Senhor vem e te renova. Ele sabe, Ele vê o quanto você se machucou, o quanto você teve traumas, quantos traumas, que às vezes são coisas que vieram lá da sua infância, como vieram da minha, palavras, circunstâncias, e a gente sabe que fica tudo bem guardado lá no coração, mas aí no processo, Deus vai lá, Deus mexe. Ele mexe porque Ele quer curar, Ele quer trazer a cura completa. E nós muitas vezes fazemos o quê? Nós escondemos aquilo, deixamos aquilo no passado, talvez por vergonha ou talvez por muita dor, por ter sido algo muito triste, nós queremos esconder. Mas se porventura isso não estiver sarado, saiba que Deus vai lá, vai mexer. Ele vai mexer até que aquela ferida esteja totalmente curada, sarada. E é maravilhoso porque Ele é perfeito. Deus, nosso Pai, Ele é perfeito. Porque por nós mesmos, a gente ia falar, não, Senhor, deixa, não precisa mexer nisso, deixa isso para lá, já faz tanto tempo. É assim que a gente age, mas Ele fala, não, você será curada por completo, você será curada porque você vai curar outras pessoas, você vai abençoar outras vidas e você precisa estar inteira. E glória a Deus por isso, glórias a Deus, porque só Ele pode quebrar o vaso e fazer um vaso novo, perfeito, sem remendos, sem rachaduras. Confia no Senhor, é isso que Ele vai fazer com a sua vida. Eu vim aqui para te falar isso, porque é isso que Ele está fazendo na minha vida. E eu vim aqui te dar o testemunho. Confia, Ele vai te sarar por completo. O Senhor limpa a nossa vida. Ele limpa em tudo, até em pecados. Pecados que a gente não quer mexer, que a gente talvez nem acha que é tão errado. Ah, mas não é tão errado, né? O Senhor limpa, Ele revela, Ele te mostra, o Espírito Santo fala com você. Então, a limpeza é algo que nós passamos nesse processo. Ele vem limpando, santificando a nossa vida para que nós estejamos do agrado do Senhor. É isso que nós temos que pensar. Senhor, eu estou do teu agrado? Eu estou agradando ao Senhor? Então, saiba que essa parte da limpeza também ocorre. E como nas outras partes, tudo depende da gente, né? Se a gente for teimoso demais, se a gente for desobediente demais, aí o Senhor demora um pouco mais para trabalhar, depende muito da gente, né? Da sua entrega, da sua renúncia, do seu coração quebrantado, né? No começo do processo, nosso coração está mais endurecido, sofreu já bastante, já passou tantas coisas na vida, então nosso coração está um pouquinho mais duro, mas com o passar do processo, seu coração vai virar uma manteiga, vai, você vai chorar tanto, você vai ser tão esmagado, que aí chega um tempo que a gente já está bem maleável, e é assim que o Senhor gosta, que a gente esteja maleável, né? Não adianta a gente querer ser duro, né? Não tem como continuar. Muitas coisas também que eu deixei escrito aqui é retirar alguns enganos.
Nós, mesmo que nós tenhamos servido a Deus, né, a vida inteira. Eu, por exemplo, esse ano vou completar, 33 anos que eu estou na presença do Senhor. Mas mesmo estando esse tempo todo na presença do Senhor, eu nunca saí assim totalmente da presença de Deus. Eu passei alguns momentos de mais fraqueza, de mais distância, mas nunca saí da presença do Senhor. Mas mesmo assim, a gente é enganado. Existe muitas das vezes dentro de nós mentiras que o diabo nos contou e a gente carrega isso dentro de nós. Então, este tipo de coisa também nós somos limpos. O Senhor nos limpa, o Senhor nos mostra. Ele vem trazendo verdades. Então, todo tipo de engano, de mentira que talvez você acredite que já esteja enraizado no seu coração, na sua mente, isso é uma coisa que o Senhor vem limpando. E não é, né, como eu já repeti, não é rápido, não é de uma hora para outra, até que os seus olhos se abram, até que você entenda que aquilo não é uma verdade, é um engano de Satanás. Aí, quando você reconhecer, o Senhor começa um processo de limpeza, né? Tirando ali tudo aquilo do seu coração, da sua mente. E eu vou confessar como a nossa mente tem barreiras. A nossa mente tem muitas barreiras, muralhas. E são fortes, né? São muralhas mesmo, são coisas fortes que não caem de uma hora para outra. Eu, nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu tenho lutado muito, bastante com a mente. O Senhor tem me ensinado, eu tenho aprendido com algumas pessoas, mas tem sido uma das coisas que tem sido bem difícil. Tipos de pensamentos, coisas que nos travam, que nos bloqueiam, e está tudo dentro da nossa mente. E é necessário essa libertação. Libertação é uma outra palavra que está embutida aqui, né, no processo. Nós temos que ser libertos de nós mesmos. E isso é algo trabalhoso. Nós, os seres humanos, eles são difíceis, né? Deus já falava lá na época que o povo estava no Egito, né? Do coração duro. Nós temos o coração duro. Não adianta as pessoas que porventura pensam que é tão bonzinho, eu sou tão legal. Quando Deus te pega, quando Deus pega a gente começa a ver que a gente não é. A gente não é tão bonzinho assim. A gente precisa de muita libertação. Libertação do ego, do orgulho, do eu, né? Tem gente que acha que fala de libertação, tá falando de demônios. Em alguns casos, sim, são demônios, são espíritos que influenciam, né, as nossas vidas para o mal. Mas isso é outro caso. Essa libertação aqui que eu falo é a libertação de nós mesmos. E essas falhas nossas, essas brechas que nós temos, o inimigo usa elas. O inimigo usa, mas não é o inimigo, é eu e é você. Somos nós. Então, o processo de Deus na nossa vida também vai nos trazer muita libertação. Eu poderia aqui ficar um tempo falando, mas se for para eu entrar em cada detalhe, vai demorar bastante. Mas, graças a Deus que nós temos o bendito Espírito Santo. É por ele, com a força dele, que nós conseguimos atravessar essa jornada, esse processo nas mãos do Senhor, para alcançar e para cumprir aquilo que Deus determinou
para que nós façamos para o reino dele aqui nessa terra. Então, isso é uma coisa que eu tenho buscado muito desesperadamente. É oração, é jejum, é leitura da palavra, é oração na madrugada, propósitos, tudo isso para estar cheio do Espírito. Se nós não estivermos cheios, é difícil para aguentar, é difícil passar. Nós não podemos, sem o Espírito Santo, nós não podemos, somente com Ele. E é o nosso consolo, é o nosso conforto, é o que nos faz ir, né, determinados até o final. Quando estamos passando nos momentos mais difíceis e realmente parece que você não vai aguentar, que você está resistindo ali no último, resistindo, e você quer, sei lá, respirar, você dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu vou resistir. Eu não tenho para onde voltar, eu não vou voltar. Eu renovo a minha aliança e a minha decisão contigo. É isso que eu tenho feito nos momentos mais difíceis. Eu falo: Senhor, eu renovo a minha aliança e a minha decisão. Eu não vou desistir. Seja resistente. Fale para o Senhor que você está determinado a alcançar o que Ele tem para a sua vida. Seja resistente. É isso que eu tenho conseguido com a força do Senhor, com a bênção de Deus, com a força do Espírito Santo, porque não é por nós mesmos, não é por nós, porque nós somos fracos, somos falhos, mas se nós dermos lugar para o Espírito Santo nos encher, aí a gente vai conseguir. Eu me recordo de algumas vezes, não foi uma vez só, de eu chorar muito na madrugada e falar: Senhor, me enche com o teu Espírito. Se o Senhor não me encher, eu não vou aguentar. Me enche. Tira tudo isso que está me afligindo, tira essa dor, tira esse sofrimento e põe o teu Espírito, me encha com o teu Espírito. Essa era a oração que eu fazia muitas vezes para falar para o Senhor que eu não estava suportando, que aquilo parecia que ia me matar. Então, era o que vinha na minha cabeça e era o que eu orava: Senhor, me dá o teu Espírito. Se o Senhor tirar isso, essa dor, e encher com teu Espírito, então eu vou suportar. E assim foi. E estou aqui, para a glória de Deus, resistindo e fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Isso é o que vai te dar alegria, é o que vai te dar prazer de saber que você está fazendo exatamente a vontade do Senhor e que você está alegrando o coração do seu Pai. Fala: eu sei que eu estou deixando o coração de Deus feliz. Eu estou fazendo aquilo que Ele pediu para que eu fizesse. E isso é maravilhoso. É muito bom. É maravilhoso. A nossa alma se alegra com isso. Isso nos dá prazer. É maravilhoso. Aí você pode me perguntar, né? Mas Aline, quanto tempo você está no processo, né? Nesse processo? Aí eu te respondo qual deles, né? Porque esse que eu estou passando já tem aí um tempo já. Eu acredito que ele começou aí mais ou menos há uns 6 anos atrás. E isso que eu vim descobrir por agora, né? Eu fui colocar assim as ideias no lugar
Eu falo, naquela época lá, as coisas já estavam começando a sair do lugar, a ficar um pouco difíceis. E não que nesses últimos 6 anos eu não tenha tido alguns momentos de alívio, de vitórias, eu tive. Mas eu confesso que foram vitórias grandes, mas assim, as dificuldades estavam ali, ó, competindo, porque também eram grandes. Foram grandes e ainda tenho passado por algumas coisas bem difíceis em muitas áreas da minha vida, né? A gente, como se diz, né? Quem vê cara não vê coração. Ainda estou nesse processo, sendo aí trabalhada, preparada pelo Senhor, mas, como eu falei no primeiro vídeo, não é um processo só, nós passamos por vários. Durante toda uma vida de caminhada com Deus, nós passamos por alguns processos, até que nós estejamos no tempo certo, do jeito certo, fazendo a coisa certa. Então é isso. Então, saiba que os processos, eles são recorrentes. Terão alguns, não é apenas um processo. É uma vida, mas são vários processos. É um chamado, uma missão, mas são vários processos. É só nós pararmos e olharmos os heróis da fé, todos aqueles que estão descritos lá em Hebreus 11, e nós vamos descobrir que a vida deles, ao longo dela, foram passando vários processos. E que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe e te fortaleça, que você fique firme, que você possa resistir. Que o Senhor, em nome de Jesus, te faça resistente. Que o Senhor derrame sobre a sua vida resistência, aumente a sua fé, a sua coragem, em nome de Jesus, para que você também vença esse processo. Eu creio que você vai vencer também, no nome de Jesus, porque Deus colocou esse desejo no meu coração de eu vir contar aqui a respeito do processo. Eu ainda pensei, né, mas Senhor, eu tô passando, né? Eu ainda estou ali no processo, mas o Senhor colocou no meu coração para que eu já viesse aqui dividir, e eu sei que vai abençoar muitas vidas. Eu peço que você não esqueça de deixar o seu joia. Se essa palavra tem abençoado a sua vida, deixa aqui também um comentário falando sobre o que você tem passado. Se você entende o chamado de Deus na sua vida, eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. E isso vai ajudar para que este vídeo chegue a outras pessoas. Eu conto com o seu apoio. Não se esqueça que esta série vão ter 5 episódios. Então, lembre de assistir o primeiro e lembre que tem, depois desse, mais 3. Eu tenho bastante coisas aqui escritas e eu vou compartilhar com vocês para edificação, fortalecimento da fé de vocês. Um ponto que eu quero falar é sobre o medo. O medo, ele não tem nada a ver com Deus. O medo, ele é das trevas. É uma coisa que a gente enfrenta e temos que batalhar com ela somente através do Espírito, porque nós passamos muitos momentos de medo. E se temos, né, essa brecha no nosso coração, que a maioria de nós temos. Gente, acabou a bateria do meu microfone quando eu tava lá falando do medo. Vou tentar recuperar ali os minutinhos, ver se eu consigo pôr uma legenda. O medo consegue nos deixar muito fracos, muito desanimados. Então, é uma coisa que não vem de Deus, que você precisa aprender a combater com ousadia. O medo não vem da parte de Deus,
É o inimigo tentando te atrapalhar, tentando te travar. Então, não aceite. Peça para o Espírito Santo te ajudar, para você não viver debaixo do medo. Qualquer tipo de medo, resista. E o Espírito Santo de Deus é um espírito de coragem e de ousadia. E não podemos admitir que o medo venha nos perturbar ou preocupar. Então é uma lição que a gente precisa aprender, viver sem medo. Saiba que nessa caminhada o medo não pode estar com você. O medo é um sentimento que traz uma certa perturbação. Reconheça quando você estiver assim e vença em nome de Jesus. O último ponto que eu vou trazer para vocês é sobre a perseguição. Nós também passamos a ser perseguidos, sem motivo algum, muitas das vezes de graça, às vezes por pequenas coisas, às vezes vem um comentário de ódio nas redes sociais, sem você ter dito nada de anormal. Pode acontecer até por um ente querido e sem você ter feito nada, te ataca ou implica com você sem motivo. E você fica sem entender o porquê daquilo. Mas eu vou te responder. É o processo. A perseguição, às vezes até sem razão. Mas o Senhor está te ensinando, te mostrando uma das estratégias do mal para te desestabilizar, para te entristecer, para realmente te parar. Essa é a perseguição. E às vezes a perseguição dá espaço até para a afronta. E isso vai ficar lutando contra você. Eles vão revezar entre eles. Uma hora perseguição, outra hora afronta. Uma hora perseguição, outra hora afronta. E isso é para te causar tristeza, para te causar cansaço e fazer você desistir. Mas o Senhor está te moldando. Resista e aprenda preciosas lições com o Espírito Santo. Amém? Mas eu vou encerrar por aqui. As próximas coisas que eu vou compartilhar com vocês vai ficar para o terceiro vídeo. Não esqueça, acompanhe toda essa série de 5 vídeos, porque eu sei que vai abençoar muito a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.